Vamos continuar examinando a legislação que rege o mercado de capitais. Vamos falar acerca daquela situação em que há uma aquisição de controle, mais precisamente situada na lei como alienação de controle, quando o controlador vende o controle acionário, ou seja, o acionista majoritário deixa de ser acionista majoritário, porque ele vende em bloco o quantitativo de ações que possuía que dava a ele o controle. Isso se chama alienação de controle. Numa aquisição de uma companhia aberta por um processo de alienação de controle, a lei das sociedades anônimas exige que seja feita uma oferta pública de aquisição. E esta oferta pública, o preço que será oferecido, que será pago aos acionistas minoritários, obrigatoriamente será no mínimo de 80% do preço pago ao acionista controlador, ao antigo acionista controlador que vendeu o controle acionário. Este percentual do preço pago ao acionista controlador, percentual esse que será oferecido aos acionistas minoritários, é denominado no jargão do mercado de tag-along. Muitas empresas registram em seus estatutos o chamado tag-along diferenciado, um percentual maior do que esse. Existe inclusive um índice da Bolsa de São Paulo, que é o chamado índice de tag-along diferenciado, composto por aquelas empresas que registraram em seus estatutos que, no caso de uma alienação de controle, o adquirente é obrigado a oferecer o mesmo valor para os acionistas minoritários que foi pago ao antigo controlador. 100% do valor pago ao antigo controlador. É um tag-along maior. Nós já comentamos anteriormente sobre debêntures, quando falamos do mercado de capitais de uma maneira geral. A Lei 6404 trata especificamente da chamada Assembleia de Debenturistas, no seu artigo 71. Vamos lembrar que, quando comentamos acerca das debêntures, nós falamos que a comunhão dos interesses dos debenturistas é representada pelo agente fiduciário. E esse agente fiduciário tem a incumbência de informar todos os dados relevantes aos debenturistas. E qualquer decisão que precise ser tomada pelos debenturistas acerca daquela dívida da empresa emissora, por exemplo, repactuação, informação acerca do não pagamento e providências, inclusive a execução judicial, tudo isso depende de decisão desses debenturistas, e esses debenturistas decidem numa assembleia específica, uma assembleia de debenturistas. Vamos ver então o que diz o artigo 71 acerca desta assembleia. Diz lá que os titulares de debêntures da mesma emissão ou série podem a qualquer tempo reunir-se em assembleia a fim de deliberar sobre matéria de interesse de comunhão dos debenturistas. Essa assembleia pode ser convocada pelo agente fiduciário, como comentamos, é uma de suas atribuições legais, pela própria companhia emissora ou por debenturistas que representem pelo menos 10% dos títulos em circulação em termos de valor. E também pode haver a convocação, em casos excepcionais, pela própria Comissão de Valores Mobiliários. O parágrafo 4º esclarece que, independente de quem fez a convocação da Assembleia de Debenturistas, o agente fiduciário deve comparecer, porque é ele que tem as informações acerca da companhia emissora e de como está o processo de pagamento, repactuação
e cumprimento das cláusulas previstas na emissão das debêntures. A maioria que será necessária para a deliberação é definida na escritura de emissão, no mínimo metade das debêntures em circulação. Essa maioria será necessária para aprovar modificação nas condições, por exemplo, a alteração das taxas de juros que são pagas periodicamente, a alteração do fator de correção monetária, alongamento de prazos, todas essas questões que dizem respeito diretamente aos debenturistas, é necessário, no mínimo, metade das debenturistas que representam metade das debêntures em circulação. E, da mesma forma como na Assembleia de Acionistas, a deliberação nas Assembleias de Debenturistas é um voto por cada debenture. As debêntures podem ser representadas por títulos emitidos pelas instituições financeiras. Esse título chama-se cédula de debêntures. Estamos vendo que o artigo 72 reza que as instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central a efetuar esse tipo de operação poderão emitir cédulas lastreadas em debêntures com garantia própria. A garantia é da instituição financeira, que vão conferir aos seus titulares direito de crédito contra o emitente. Quem é o emitente? A instituição financeira. Este certificado da cédula de debêntures tem que constar estas informações: o nome da instituição financeira emitente, os dados da emissão, denominação cédula de debêntures, valor nominal da cédula e a data do vencimento, os juros, que podem ser fixos ou variáveis, pré ou pós-fixados, onde será pago o principal e os juros. Normalmente, isso na prática é feito por meio de crédito na conta corrente do cliente da instituição financeira, e a identificação das debêntures que dão lastro a esse título, a cédula de debêntures, o nome do agente fiduciário dos debenturistas, a correção monetária e o nome do titular. O certificado, quando ele é emitido, tem essas informações. As debêntures podem ser emitidas no estrangeiro, embora para tal haja necessidade de aprovação prévia do Banco Central, com garantia real ou flutuante de bens situados no país. Na prática, as companhias que têm acesso ao mercado de capitais internacional têm preferido emitir outro tipo de título, o chamado bônus. Os bonds. Os bônus emitidos na Europa, inclusive, são muito conhecidos como eurobonds. O bônus ele é muito semelhante à debênture, só que segue a legislação do mercado aonde eles estão sendo emitidos. Uma das diferenças, por exemplo, é que no mercado internacional não há restrições para a emissão de bônus por instituições financeiras. Nós sabemos que no Brasil, debêntures não podem ser emitidas por instituições financeiras que captam depósitos. Sabemos, vimos isso em aula anterior, que as únicas instituições financeiras que estão autorizadas à emissão de debêntures são companhias hipotecárias e sociedades de arrendamento mercantil, as empresas de leasing. Entretanto, no exterior, nos chamados bônus, não há esse tipo de restrição. É comum os bancos brasileiros fazerem captação no exterior, em euros ou em dólares, pela emissão de bônus. Os bancos estrangeiros, os bancos europeus, na Europa também, têm uma prática comum de fazer essa captação por meio da emissão de bônus. Uma coisa interessante é que, tanto quanto são similares às debêntures, os bônus também podem ter garantia, também podem ser emissões subordinadas,
Também pode ser bônus perpétuo. Lembra quando a gente comentou acerca das debêntures perpétuas, aquelas que não têm uma data pré-definida de vencimento? O pagamento do principal será estabelecido pelo próprio devedor. Os bônus emitidos no exterior também têm essa possibilidade. E é muito comum que instituições financeiras façam emissão de bônus subordinados perpétuos para reforçar o seu patrimônio de referência, o seu capital, entre aspas, uma vez que nós também já vimos em aulas anteriores que a regulamentação internacional admite que no chamado capital de nível 2 seja contabilizado também a dívida subordinada, em particular a dívida subordinada perpétua. E aí, atenção, esta possibilidade será bastante restringida quando entrar em vigor Basileia III. O arcabouço de Basileia III está sendo finalizado, mas ele já prevê a necessidade de um volume maior de capital próprio no senso estrito, chamado capital de nível 1, que vimos também em aula anterior, a diferença entre o capital de nível 1 e o capital de nível 2. Tudo isso foi para comentar a emissão de bônus e para comentar a emissão de debêntures no estrangeiro, como está previsto no artigo 73 da Lei 6404. Na prática, essa modalidade de emissão é bem pouco utilizada, uma vez que as companhias no exterior preferem emitir os títulos de acordo com a regulamentação internacional. Com isso, nós finalizamos a nossa panorâmica acerca da legislação que rege o mercado de capitais brasileiro. Com tudo que vimos em nossas videoaulas, você está, com certeza, bastante preparado para enfrentar um concurso público para uma instituição financeira, quer seja federal ou estadual. Com certeza também, nossas videoaulas, o conteúdo que abordamos, auxiliará você a se preparar para o concurso do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e até mesmo para que você, que já é um funcionário de uma instituição financeira, possa ascender internamente, participar de processos seletivos e concorrências internas para galgar novos cargos, porque cada vez mais o conhecimento é matéria-prima fundamental da ascensão profissional. Espero que você tenha aproveitado o nosso curso. Bons estudos, boa sorte! Estude e vença!